bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma semana. E eu comecei fazendo um tema de fada. Eu adoro fazer fada, gente. E aí eu já comecei fazendo as asas, né? Essas asas são de massa mesmo, de massa de biscuit natural, bem fininha, gente. Eu abri a massa super fininha, tá vendo? Tanto é que ela tá dando envergadinha, porque ela é muito fina. Mas como é asa, não tem problema dar essa envergada. Deixei ela aqui assim, fui virando e ela já tá ficando quase retinha de novo. Como que eu fiz essas asas aqui, gente? Mesma coisinha que eu já ensinei pra vocês várias vezes no canal. Técnica da agulha. Eu cortei no acetato aqui, ó, o formato da asa. Imprimi do tamanho que eu queria, também já ensinei vocês. E aqui eu fui cortando na massa, então, o formato da asa e já fui desenhando. Na hora que ela tava úmida, eu fui desenhando. Deixa eu pegar uma aqui que tá melhor, porque ela ali amassou. Ó, eu fui desenhando aqui essas marcas com um pincel modelador, tá? Então não tem segredo nenhum. E daí eu deixei secando. Esse pozinho aqui que eu passei, gente, ele é o camaleão prata da Saramanil. Esse aqui, ó. Camaleão prata da Saramanil. Eu passei na massa úmida, tá? Só que pra essa massa, que é natural, ficar transparente, mas não ficar amarelada, você vê que ela não tá amarela, no vídeo eu não sei se vocês vão perceber. Mas ela tá um aspecto mais branquinho. Por quê? Porque eu usei o clareador líquido. E vocês notam aqui, ó, que ela tá com aspecto de transparência, porque é a massa natural, só que ela não tá amarelada. Ela tá mais branquinha. Por quê? Porque eu coloquei o clareador líquido da Saramanil, 1 ou 2 gotinhas aí na quantidade de massa que você for usar pra fazer asas, né? E fica esse aspecto cintilante aí, vamos dizer assim, né? E aí, ó, fica maravilhoso, gente. Muito legal. Então, aqui na segunda-feira também eu já tava montando, na verdade, essas bonequinhas. Essas bonequinhas aqui eu fiz no domingo o corpinho delas. Como eu uso massas da Inkway, né, que vocês já sabem, Inkway maravilhosa sempre. Meu papel hoje tá todo amassado, minha embalagem. Aqui é muito quente, então de um dia pro outro meu corpinho, né, o corpinho aqui das bonecas já estavam no ponto de eu colocar a cabeça. Se você tem aí uma massa que demora um pouco mais a secar, ou se você perceber que ainda não tá firme o suficiente para colocar a cabeça, não coloquem. Sempre façam cabeça e corpo separado, só cola cabeça no corpo quando tiver tudo bem durinho, tá bom? Então, eu fui fazendo isso aqui, vocês vão ver aí que eu vou colocar pra vocês como foi que eu fiz um dos corpinhos. Não tem segredo, eu usei pra esse corpinho o meu molde, deixa eu pegar ele aqui, de corpinho universal. Esse aqui, ó. Esse que tem essa cabeça modeladinha, só que essa cabeça é muito grande pro tamanho de lembrancinha que eu queria fazer. Mas o corpinho, ele super combina, né? Então, eu só vou tirar aqui o corpinho do meu molde. Cortei as pernas, dobrei elas assim, ó. Deixei secar um pouquinho, pra depois colocar as botinhas uma a uma também, cobrindo as botinhas, depois colando. Eu vou gravar depois essa partezinha pra vocês. Então, desse molde aqui, corpinho universal P, eu usei só o corpinho, não usei a cabeça, tá? Aqui as bases eu fui fazendo com a textura da Rose. Eu amei essa daqui, ela é muito lindinha também, toda floridinha. Aqui no vídeo talvez você não consiga ver direito a marcação dela, mas ó, porque aqui eu tô gravando à noite, mas dá pra ver, ó. Ela é muito lindinha, parece um detalhe bobo que não vai aparecer, vamos dizer assim, na peça, mas vai, tá? E olha aqui, aqui já tem a minha amostra pronta, elas vão ficar todas assim, ó, todas desse jeitinho aqui, né? Os bracinhos, eu usei o mesmo moldezinho do Pierre, ó, porque tem o bracinho do meu molde também, mas aí eu teria que cortar pra diminuir um pouquinho, né? Então, pra evitar o tempo de cortar o bracinho pra ficar pequenininho e alisar, já fui aqui no bracinho que é do tamanho certinho do molde do Pierre. Então, eu fico fazendo essas misturinhas com os moldes e que dá muito certo, né? Então, pra segunda-feira, foi isso aqui que eu fiz. O domingo passou chovendo muito o dia todo, então domingo eu descansei bastante. À noite só foi que eu comecei então a fazer os corpinhos e as cabeças, por isso que aqui vocês já estão vendo na segunda praticamente pronto.
Aí amanhã, terça-feira, eu vou continuar colocando os cabelos, colando as asinhas atrás, né? E tudo mais, tá? Vamos continuar. Então, para a partezinha do corpinho da lembrancinha, eu usei o Universal P, que ele é para topo de bolo, né? Para mini topo, mas eu tô usando com a cabecinha fofinha lisa. E aí ele vira uma lembrancinha. Então, vocês podem sempre fazer essas brincadeiras com os moldes, gente, adaptar para fazer tanto topo quanto lembrancinha. E no site da Simone sempre vai ser assim. Se você quiser combinar alguma cabeça com corpo, por exemplo, é sempre cabeça P com corpo P, independente da modelagem de quem seja ou do formato da cabeça, né? Cabeça P, corpo P sempre vai dar certo. E aí eu peguei aqui esses bracinhos, mas se vocês quiserem também usar o do Pierre que eu mostrei, também dá certo. Vou sovar essa massa, lembrando que tem que estar uma massa mais firme, não pode estar uma massa muito molhada, tá bom? E eu não precisei passar nada nesse molde aqui, porque o molde da Simone é maravilhoso. Eu só passo mesmo assim um óleozinho, né, um creminho, quando a cavidade é muito, muito funda. Então, por exemplo, se eu estivesse usando aqui o G, né, que é o Corpinho Universal G, eu gosto de passar principalmente nos pezinhos ali, que é uma cavidadezinha mais funda. Ó, eu não tenho unha grande, então eu posso fazer aqui, né, essa forçazinha aqui no molde sem problema nenhum, mas cuida, gente, que não usem unha grande para vocês não estragarem aí os moldes de vocês, tá? O molde da Simone é super resistente, não corta fácil, nem estraga fácil, mas o mau uso muitas vezes é da pessoa com a unha, né? E aí aqui, ó, tirei facinho. E você vê que já sai um corpinho bem bonitinho, bem modeladinho. Eu só dou uma reforçada nas perninhas, no tornozelo e tal. Se você quiser usar ele em pezinho, dá pra usar. É só deixar um voluminho atrás, né? E alisar na hora de tirar aí. Ou agora você pode também usar pra lembrancinha, que é o que eu vou fazer. Então, se eu quiser só deixar ela sentadinha, eu só remarco aqui, ó, na virilha e deixo ela sentadinha assim. Beleza. Só que nesse vlog aqui eu tô ensinando pra vocês como eu faço a dobradinha da perna pra deixar ela naquele estilo de meditação, né? Na verdade, ela não tá meditando, mas é aquele estilo da perninha cruzada. Eu sempre faço assim, retiro as perninhas, daí dou uma reforçada na marcação do tornozelo e do joelho e dobro a perninha, ó, ajeitando ela, deixando mais ou menos nessa diagonal aí. É só você olhar uma foto de algum bonequinho com a perninha dobrada. Vai ficar assim. Eu faço com as duas e deixo ela secar pelo menos aí umas 6 horinhas antes de eu cobrir para colocar a botinha. Aqui eu já vou fazer direto, como eu sempre falo para vocês, porque eu não tenho tempo de estar esperando as etapas. Às vezes a gente esquece de gravar. É muita coisa na cabeça da gente, muita coisa pra gente fazer. Então, vou deixar secando um pouquinho. E aí, eu vou cobrir a bota, né? Vou fazer a botinha depois que essa perninha já tiver um pouquinho mais seca. Aqui, como eu falei pra vocês, eu vou ilustrar. Vou fazer só em uma pra vocês terem uma noção. Pega aí a massinha da cor que você quiser, abre bem fininha, tem que ser bem fininha pra não ficar uma coisa grosseira. Vou tirar aqui um pedacinho, ó. E vou colocar aí na canelinha dela. Aperta aqui no meio pra não ficar o ar, né? E aí vou jogando essa massinha pra trás, ó. E vou dando acabamento. Aqui vou alisando direitinho. E remarco novamente, ó. Ajeita, deixa tudo lisinho. Faço isso em um lado e faço isso no outro, tá bom? E aí depois a gente vai posicionar aqui as perninhas cruzadas. Nessa hora de cruzar e de encaixar ali no tronco, dá um certo trabalhinho, porque não vai ficar igual, tá vendo? Vai ficar sobrando um espaçozinho ali, porque você tá dobrando a perna. Mas aí a gente vai enxertar. Então eu gosto de colocar sempre um nívelzinho ali entre as pernas e o corpinho pra gente poder depois colocar a saia. Então coloco um voluminho aqui dos lados, ó. E fica como se fosse uma calcinha, fica um acabamento. E aí eu encaixo de fato. Se você tiver prática de fazer já enquanto tá meio molinha a perninha, melhor, né? Porque você encaixa perfeito, perfeito. Mas se você fizer depois que tiver já mais sequinha, aí você vai ter que pegar esse voluminho que eu coloquei a mais e dar uma bela alisadinha nas laterais pra ficar tudo arredondadinho, tá? Eu vou fazer só a saia pra vocês verem de novo, porque nesse caso aqui eu vou ter que abrir a saia, ó. Eu tô usando o castelinho da Blue Star, esse kit castelinho P. E aqui eu venho, ó, cobrindo aqui e faço a saia. Pronto.
Já tá sentadinha na posição e já tá daquele jeitinho. E o restante vocês vão fazer igualzinho da aula que eu já dei aqui no canal dessa fadinha. Porque a roupa é igual, só muda a cor, né? E também o cabelo é igualzinho, tá bom? Então, essa lembrancinha que eu tô fazendo é com base nessa mesma aulinha aqui. Então, é só assistir, vou deixar ele linkado pra vocês e no final também, tá bom? Vamos seguindo. Aí foi uma dica lá do Instagram, eu usei o dourado camaleão da Sara Manil Corantes, só pra fazer, então, aquele detalhezinho da roupa, né, enquanto a massinha tá úmida, tá? Pó brilhante sempre passa com um pincel fofinho enquanto a massa tá úmida, e depois que secar ele não vai sair mais, e fica perfeitinho, fica um detalhe muito bonito na peça. No meio da semana também eu fui fazendo os monstrinhos, aqui eu usei a cabeça daquele meu molde de corpinho universal, né, de bichinho universal, só pra cabeça, porque o corpinho eu cobri uma bola de 30 e fiz as patinhas, né, manual. Fui puxando manual pra poder deixar ele secando lá e ficar maiorzinho. Eu tô usando aqui a Tech Bond pra colar já depois que a cabeça e o corpinho já estão mais secos. Então eu vou passando aqui, coloco sempre um aramezinho entre um e outro. E aí eu encaixo, tá vendo, ó? Encaixo dessa forma aqui. Esse aspecto de pelo eu fiz usando o pincel modelador, tá? É só ir puxando pra baixo na hora que tá a massinha úmida. Aqui na parte do pescoço eu tenho que fazer uma emenda, então também tem esse detalhezinho. Os olhinhos aí, gente, são só bolinha verdinha mesmo que eu coloquei. E eu afundei essa área dos olhos aí, como vocês estão vendo, com os 2 dedos, para poder ficar marcado. E aqui eu vou juntar, ó, tá vendo? Massinha da mesma cor, sempre deixa a massinha da mesma cor. E aí vai fazendo a junção. Para ficar bem igualzinho, essa emenda não ficar aparente, eu vou fazer o mesmo efeito com o pincel modelador, seguindo o risco que já tinha. Vocês vão ver aqui. Ó, com um palitinho eu alcanço onde não chega no pincel modelador, né? E aí passo um pouquinho de água e vou alisando para essa emenda sumir. Depois que secar fica tudo igual. Tô usando a massa cinza normal da Inkway. E aqui, ó, faço esse movimento para continuar o pelinho dele aqui no pescoço e no corpo, tá? Depois que secar ele vai ficar todo bonitinho, ó, ficou bem fofinho. Ali atrás eu vou deixar um furinho também onde eu vou encaixar depois os rabinhos deles. Esse tema, gente, eu não falei no começo do vídeo, mas é o Tinkerbell e o monstro da Terra do Nunca. Mas na verdade é a Fawn, né? Que é a fadinha marronzinha com o monstrinho da Terra do Nunca. Ó, eu fiz todos os rabinhos. Coloquei na espuminha com tecidinho, porque daí ele não fica marcado, tá vendo, ó? Já tá mais sequinho. Aí eu vou colocar o arame aqui dentro. Tá um pouquinho difícil porque já tá mais seco, né, ó? E eu dobro esse arame pra encaixar já no corpinho que também tá praticamente seco. Ó, aqui eu esqueci de furar, mas eu vou furar agora. Furo com uma tesourinha mesmo, pequenininha. Eu gosto que ela dá uma giradinha e vai abrindo bem aqui. E eu vou encostar esse arame até lá a bola de isopor. Então, é importante ter a estrutura da bola de isopor no corpinho, ó. Encaixei, seguro um pouquinho porque a cola instantânea tem que fazer o efeito, né? E com tudo sequinho aí, ó, já fica preso, fica perfeitinho, tá bom? E aí depois eu faço só os detalhezinhos do rosto, que eu pinto aquela carinha dele bonitinha. Depois é só vocês olharem numa imagem do monstrinho mesmo e fazer, tá bom? Essa parte não deu pra gravar. E pra terminar, eles ficaram assim, ó. Gente, eles ficaram muito fofinhos, né? É um monstrinho muito fofo. Eu só pintei, tá vendo os detalhezinhos aqui? Os olhinhos e sombreei com giz pastel os detalhezinhos usando um cotonete aonde precisava. As fadinhas também ficaram a coisa mais linda. Gente, tá uma zoada horrível aqui na rua, que não passa, então eu tive que gravar assim mesmo, tá? Eu não ia ter tempo depois. E aqui eu fiz o topo, que ele ficou enorme. Gente, olha que lindo. Olha esse coelhinho, gente. Muito fofinho, né? Fiz manual, coelhinho, todo ele manual, muito fofo. Aproveitei uma das fadinhas pra colocar aqui em cima do monstro. O monstro tinha que ser bem maior do que ela, né? Claro que no real não tá igual, porque é uma simulação, assim, é uma adaptação, né?
O passarinho também ficou muito fofinho, fiz manual também. Tudo manual, né, gente? Por mais que a gente use o moldezinho no corpinho, todos os detalhes sempre são manuais. Nunca se esqueçam disso. Não sai nada pronto do molde, não sai nada pronto do cortador, não sai nada pronto de nada. Tudo você faz com as suas mãos. E tudo isso tem que ser valorizado. Então aqui, ó, fiz o topo. E como não tinha espaço pra vela, eu dei essa opção da Candy Hugs só com um tronquinho aqui, ó. E o número 4 com um paviozinho lá em cima, tá vendo? E aí eu coloquei aqui, ó, preso. Quando a mãezinha passar a festa, ela tira. Eu usei um acessóriozinho aqui, ó. Vou até colocar outra folhinha aqui pra tampar. Coloquei um acessóriozinho, que é aquelas coisinhas de bijuteria. E encaixei aqui, ó. Pra depois ela bater os parabéns, né? E depois ela tira. Ele tá meio frouxinho mesmo, mas é só pra ela bater os parabéns. Nossa, gente, que zoada. Mas vai assim mesmo. E aqui, claro, ó. Ela ficou também uma peça de 20 centímetros pra decorar lá a mesa dela. E, gente, ficou maravilhosa. Olha isso. Olha os detalhes da saia. Então, olha a diferença, né? Assim, a gente consegue fazer uma lembrancinha parecida, mas os detalhes principais sempre vão estar numa peça grande. Por quê? Porque não tem como colocar tantos detalhes numa lembrancinha, né? Senão ela ficaria um preço de um topo de bolo cada uma. Então, a gente adapta. Faz um contexto aqui, esse ficou um topo de bolo, por mais que ela seja do tamanho da lembrancinha, todo o contexto é de um cenário. E aqui a peça de 20 centímetros, que ficou maravilhosa, gente, olha. Olha esse passarinho também, olha essa saia. Isso aqui foi o pó dourado da Saramanil, passei também enquanto estava úmido. Vou ainda colocar uns detalhes douradinhos aqui. E essas florzinhas, usei o moldezinho da minha coleção novo. Molde de florzinha, que não pode faltar, né? E aqui da saia eu usei essa folha. Ficou perfeita. Deixa eu falar pra vocês, que eu sei que vocês vão perguntar se eu fiz essa peça totalmente sem molde. Na verdade, ela foi modelada praticamente sem um molde. Mas eu usei o auxílio do molde do Pierre, que ele é um molde grande, tá? Eu vou deixar aí na tela pra vocês, porque eu não lembro de qual o nome, nem nada. Tá vendo que a perninha é curtinha, o corpinho é gordinho, né? E a cabecinha dele, ó, é modelada. Então, eu só usei esse molde como uma base, mas vocês podem ver que ela ficou com as perninhas mais alongadas, né? Ficou no meu próprio estilo de modelagem. Eu só usei as medidas desse molde pra fazer a boneca toda modeladinha, tá? Do meu estilo. Então aqui, se você gosta de molde grande, procura molde grande, esse daqui fica bem bacana, que fica com uma peça de 18 centímetros. Eu já dei demonstração dele aqui no canal quando o Pierre lançou. Então procura aí também, vou deixar o link aí, um cardzinho pra vocês verem esse aqui depois. Eu fiz até a do Toy Story, gente. Vocês lembram o nome dela aí? A Jessie, tá? Fiz a Jessie com esse molde aqui do Pierre, dando a mesma adaptação, puxando a perninha, alongando o tronquinho, deixando ela maior. Aí a minha ficou com 20 centímetros, tá? Mas o molde do Pierre, ele fica com mais ou menos uns 18, porque ela é toda gordinha assim, ó, perninha mais curtinha e tal. Então você usa e adapta do jeito que você quiser. Então ficaram assim, completinhos, maravilhosos. E esse foi o nosso vlog de hoje. Só pra finalizar, tem umas Candy Hugs aqui que eu fiz. Se você não sabe o que é isso, é um estilozinho de vela que a confeitaria já usava, que é só a varetinha quando a pessoa não faz o topo de bolo, né? Quando ela não pode fazer um topo de bolo. É só o bolinho mesmo, pra bater um parabéns e tal. Mas ela quer decorar com alguma coisa do tema, aí a gente faz assim, a velinha, né? E eu ensinei já aqui no canal pra vocês essa, que é uma adaptação com um palito de churrasco para enfiar dentro do bolo. Mas as Candy Hugs mesmo, elas são com esses canudos de papel. E aqui em cima não é o pavio, é uma velinha daquelas palito, tá? Ai, gente, que alívio. Esse carro parou de fazer zoada. Tá? Então, assim, a Candy Hug original mesmo, naquele estilo da confeitaria, é uma velinha aqui palito. Só que a gente usa no biscuit com o pavio mágico. Eu fiz essa adaptação, né? E ensinei pra vocês aqui no canal. E me perguntaram também se abraçar o bonequinho no canudo de papel não ia estragar, porque a massa tem umidade e tal. Gente,
Vocês têm que lembrar que o canudo de papel, ele é para beber líquido. Ele é resistente, ele passa líquido dentro dele. Então, não vai estragar se eu colocar uma pecinha agarradinha aqui, que não é líquida, ela é só úmida, né? Não vai estragar. Então, ficou perfeito, ó, não manchou, não estragou nem nada. Então, é isso, tá? A gente tá usando o canudinho pra vela, mas o canudo é um canudo normal de papel que se bebe líquido. Então, ele é resistente. Ó, aqui também eu fiz com um moldezinho antigo da nossa coleção, ó. Tem a casinha e o Snoopy, se vocês não conhecem, vou colocar aí pra vocês. Esse aqui também é um outro moldezinho muito fofo, ó. Que tem o ninho e o passarinho. Também da minha coleção faz tempo. Aí, esse daqui eu fiz manual e cortei o Snoopyzinho com o cortador da Jaque, que é muito fofo. Vou colocar também aí pra vocês. Aí, nesse caso aqui, ó, eu coloquei o pavio aqui por trás, tá vendo? Nesse que coloca aqui em cima o detalhe, coloquei o paviozinho aqui por trás. E aqui também eu já ensinei pra vocês, lá no IGTV, já trouxe aqui no canal também, que é a da sereia, com esse detalhe degradê lindo, com os lançamentos da Blue Star. E essa outra versão aqui que eu fiz da Bull, tá? Aqui tem umas coisas que eu já terminei também, mas que estão aguardando enviar pra cliente. Esse aqui não faz parte. Esse aqui, né? Então, eu fiz o topinho, o Snoopy sentadinho e os cubos que são sempre aqui, sempre voltam aqui nas minhas encomendas. Esses cubos saem bastante, desse tema principalmente. E aqui, pra terminar o vlog de vez, né? Teve ontem uma live que eu ensinei vocês a fazerem esse porta-caneta fofo do Pequeno Príncipe. Ensinei totalmente manual essa pecinha, gente, muito linda, né? Ficou muito fofinha, usando os produtos da Tech Bond, tá lá na página deles. Eu acho que eu não vou conseguir trazer pra cá, tá bom? Porque foi algo exclusivo lá pra página deles. Então, assistam lá na página da Tech Bond, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um super beijo. Fiquem com Deus e não esqueçam de deixar o like. Qualquer dúvida, fala aí nos comentários pra mim. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.